a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
céus, nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores, pelas oportunidades, ó Pai amado, pela tua presença manifesta aqui em nosso meio. Pai amado, tome tuas santas e poderosas mãos, agora a segunda parte deste culto, na direção do nosso pastor, que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Quem vai trazer a mensagem, Pai amado, possa também ser usado pelo Senhor para os nossos corações, e que o teu nome venha a ser engrandecido através de nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor. Vamos sentar por um pouquinho. Nós tivemos ontem no Jardim Roma, onde está sendo feito também trabalho através do grupo Missões Terras Missionárias. Denominaram a atividade do Jardim Roma de Magnólia, com férias missionárias. Nós entregamos a pastora Deus para pregar. Tivemos um trabalho muito bom, muito abençoado, com pessoas se sentindo, inclusive uma senhora que estava lá, depois o pastor Deus me falou ao ouvido, que a senhora já tentou suicídio algumas vezes, e agora ela se converteu a setor de consolador. Estava lá muito alegre, muito feliz. E o jovem também, que chegou lá, indo do trabalho, e também tentou Jesus como Salvador. Um trabalho muito bom, muito abençoado. Espero que eles dêem sequência ao seu evangelista Jorge, que é da minha igreja de Lopes, e que esse trabalho possa produzir os frutos que nós sempre desejamos. Quando nós adquirimos aquela propriedade dele, eu tinha uma visão de ter uma grande igreja naquele lugar. Era um lugar bem estratégico, porque é bem pertinho da dúvida. Quer dizer, o acesso, pessoas que vêm de São Paulo, qualquer lugar que passa pela dúvida, ali está muito próximo. Na época que nós adquirimos aquilo, eu tinha a visão até de comprar uma outra propriedade. Esperava que fosse, tivesse crescimento, mas lamentavelmente no nosso tempo ali houve alguns problemas, algumas dificuldades, e a congregação não conseguimos levar para frente, mas agora está na direção do departamento na direção da Assembleia Geral. A pastora Ademir, que está na liderança, e a igreja de Nilópolis está à frente daquele trabalho. Eu disse lá ontem que aquilo ali, aquela propriedade, é de Deus, não é nossa. Está investindo ali o dinheiro do Senhor. E para a obra de Deus, qualquer igreja pode subir, pode levar à frente o trabalho. E na realidade, a minha visão de reino de Deus não é só a visão da igreja local. Haja visto que durante esses praticamente 54 anos de ministério, nós já apacentamos mais de umas 10 ou 15 igrejas. Durante o meu tempo, que eu ainda era bem jovem, dei assistência a igrejas de longe com o governador Valadares. Muitas vezes dentro de viagem, eu ficava 10, 12 dias, porque era um campo bem fácil. E meus dentro da nossa igreja, para o Coronel Cristiano, na época, pastor Edgar, enviamos para Vitória, família, nosso querido pastor Antônio de Castro, a família inteira. Se a nossa visão de reino de Deus fosse só local, a gente procurava manter sempre aqui. Mas o reino de Deus não é apenas aqui. Enviamos para Unai, o pastor Afonso, que hoje preside a sucursal da Joab, no estado de Minas Gerais, e apacenta da igreja de Nova Sintra, já organizou a igreja de Ribeirão das Neves, e está com a responsabilidade ainda lá na região como presidente da sucursal daquelas igrejas regionais. São pessoas que saíram daqui da nossa igreja. Aleluia a Deus! Nossa igreja é uma igreja que se expande através de membros, de obreiros que nós enviamos por todo o nosso Brasil. Se for preciso
semana inteira aqui na Jardim Magnólia. Eu não conheço aquela região. Eu sei que é uma congregação que, se não me falha a memória, da igreja em Santos Perdido, na direção do pastor Cícero. Ela já foi uma congregação bem grande e hoje está reduzindo a 3 membros, que daí sábado, né? Espero que eu possa sentir hoje. Glória a Deus. Deus tem que crescer. A mensagem que nós pregamos ali ontem foi fundamentada naquela palavra de Jesus que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as Glória a gentes. Deus. Então virá o fim. Quando a gente fala de fim, as pessoas que estão preparadas, seja alegria, as pessoas que não ficam assustadas. Mas o fim vem, está escrito na Bíblia, e vem começar. Amém? Vamos ficar de pé para receber o mensageiro da noite, que é o pastor William Nogueira. Eu quero avisar os irmãos que eu vou pregar na igreja em Santa Cruz no dia 4 de março. Pensei que era nesse 4 agora de fevereiro, e hoje eu fui consultar porque ele disse para mim que era uma segunda-feira, e eu descobri que 4 de fevereiro não é segunda-feira, é domingo. Eu fiquei ligado, fui lá no meu telefone que eu tinha lá colocado na área do trabalho de festa de aniversário da igreja, e botou dia 2, 3 e 4, nem botou, ele botou 234. Botou tudo junto, aí é 2, 3 e 4, eu vou pegar lá no dia 4, vai ser uma segunda-feira, no mês de março, é o dia do aniversário da igreja. Amém? Olha, por isso, Deus Pai, nós exaltamos o teu nome, por nos dar mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pela graça, por toda a misericórdia do Senhor revelada para conosco. Nessa hora eu coloco a sua mão, o teu servo, pastor William, que nos transmitirá da parte do Senhor aquilo que nós precisamos, o Senhor quer falar para nós. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, porque boa é a palavra do Senhor. Usa-o, pois, com poder, e nos dê humildade, nos dê graça para receber a tua palavra de bom grado, porque o Senhor sempre quer o nosso bem. Quando o Senhor fala, o Senhor está realmente nos falando para o nosso bem. Usa-o, pois, e fica conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos de pé, a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 67. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 67. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirarvos? Poderia sentar. Bem feliz por estar na casa do Senhor, todo dia estudando a palavra do Senhor, orando. E agora à noite estamos aqui para juntos adorarmos e exaltar o nome do Senhor. Feliz pela vida da Kézia, esse trabalho de missões. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando você vai para a rua, você começa a entender a necessidade das pessoas. E você começa a compreender que existem problemas muito mais sérios para serem curados, para serem mudados, moldados nas pessoas. E às vezes a gente fica aqui entre 4 paredes, e não entende, fica não entendendo. Às vezes até os nossos problemas internos, a gente começa a achar que eles são gigantes, que eles são imensos, e quando a gente sai lá fora a gente vê quanta necessidade as pessoas têm de ouvir a palavra do Senhor. Às vezes, eu tenho certeza que a casa está experimentando isso também, às vezes a gente não fala nada, só dá um abraço com a pessoa, e a pessoa já começa a abrir o coração e dizer tudo que está precisando, o que está sentindo, e é muito bom isso. Deus continua abençoando a vida da Águia, junto à liderança da Mocidade Nacional. Pastor Paulo, pastor presidente, é o presidente da Junta de Missões, da Geórgia. Desenvolve um trabalho missionário muito bom. Abençoe. Feliz por estar
na casa do Senhor, eu queria deixar agora há pouco eu estive no banheiro e está tendo umas goteiras lá no banheiro lá e queria avisar para os irmãos que nós vamos esperar só passar esse período de chuva para a gente dar uma repaginada em alguns pontos aqui do nosso tempo. Que os irmãos não possam pensar que está tendo desleixo dos diáconos, nada disso não. A gente vai passar esse período de chuva aí, vamos juntar com os diáconos da nossa igreja, com a autorização do nosso pastor, para a gente fazer uma manutenção em alguns pontos que é necessário. A chuva foi anormal. Eu estive agora à tarde na casa dos meus pais, cheguei lá, vi uns pontos fechados lá dentro, falei, nunca aconteceu isso, mas é consequência da chuva. Eu vivo numa luta constante, O pastor Samuel, meu pai, tem um galpão embaixo do alugado, e eu vivo numa luta constante lá para tentar descobrir umas goteiras que tem no telhado lá, mas eu sempre falo para a menina lá, que é querida lá, eu falo, não, nós vamos vencer essa guerra aí, nós vamos vencer, mas a chuva é muito forte, e às vezes não tem como reter a força da chuva, mas nós vamos resolvendo isso para a glória do nome do Senhor. Feliz por ver a Carina, feliz por ver a Kézia aqui, que passaram por um momento difícil aí, temporal. Louva a Deus pela vida de vocês, louva a Deus pela vida da Áurea, que hoje completa mais um ano de vida, abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que fique firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. E é isso, vamos em frente. Eu escolhi um tema para a nossa mensagem de hoje. Recebi o convite para trazer a palavra de Deus. Estamos meditando o que trazer, o que trazer para a nossa meditação, como mensagem, como palavra de Deus para as nossas vidas. E uma coisa que eu venho assim, sempre me preocupando durante esse início de ano, final do ano, eu sempre eu tenho feito uma avaliação, eu tenho feito assim tento feito uma retrospectiva da minha própria vida, e sempre me vem um texto que eu gosto muito de citar para os outros, e quando eu estou citando para os outros, eu estou ouvindo também o que eu estou falando, que fala assim, de que se queixa o homem vivente, E aí vem a resposta, queixa-se dos seus próprios pecados, e a gente pode, não sendo herege, mas a gente pode acrescentar a isso, queixa das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões, e às vezes nós somos penalizados, não por conta de forças externas, nós somos penalizados pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões. E aí eu pensando nisso, eu falei assim, eu preciso viver um ano diferente, eu preciso viver um ano melhor, eu preciso lutar, lutar com todas as minhas forças para que eu possa não ser repetir os mesmos erros, as mesmas falhas, me frustrar, me decepcionar e às vezes ainda cair no erro gravíssimo de colocar a culpa dos outros pelos erros ou pelas falhas ou pelas decepções que eu sofri. E tenho sempre pensado nisso. E hoje, quando me foi dada a oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus, me veio exatamente esse texto para falar para uma geração, para falar para uma igreja que estamos vivendo um tempo, em que é um tempo muito difícil. E um tempo difícil porque as pessoas às vezes elas estão tão sensíveis, elas estão tão fragilizadas e às vezes se torna as palavras ditas, as decisões tomadas às vezes pelo líder, às vezes pelo pastor, às vezes pelo líder do seu departamento, às vezes pelo chefe da sua empresa, às vezes por quem está comandando, às vezes você no seu dia a dia, no seu trabalho. Às vezes as pessoas se ofendem, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam decepcionadas, as pessoas perdem a motivação. Por quê? Porque estamos vivendo em um tempo em que nós estamos nos alimentando, às vezes, de coisas que têm trazido uma momentânea satisfação, mas não tem nos dado força, não tem trazido para nós a substância suficiente
fortes a viver os dias difíceis, a entender que muitas das vezes o não de Deus, ele é bom para nós, a entender que em todos os momentos da nossa vida, Deus às vezes ele nos diz não, e é bom. Deus às vezes ele diz sim, e é bom, porque a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é boa para as nossas vidas. E aí eu escolhi um tema para a nossa mensagem de hoje, que ele fala assim: qual é o grau de relacionamento seu com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Né? Como que está o seu trato com Deus? Como que está sendo? Né? E eu estava sentado ali pensando, preparei a mensagem e estava pensando, ouvindo atentamente os louvores que estavam sendo cantados, cantando também os louvores, e aí me veio à mente o seguinte: que todos os louvores que nós cantamos, nós estamos verbalizando aquilo que nós achamos ser verdade. Nós estamos verbalizando aquilo que nós achamos ou que nós temos, ou que temos que ter a certeza de quem é o Deus que nós servimos. Verbalizamos a nossa confiança, dizemos com as nossas palavras o nosso grau de confiança no Senhor. Né? Quando nós cantamos como esse louvor que o Lucas acabou de cantar, que fala, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à frustração, mesmo em meio às perdas, eu vou louvar, eu vou te adorar. Nós estamos com isso verbalizando, que nós confiamos no Senhor, que do Senhor, tudo que vem do Senhor é bom, ainda que seja para nos corrigir, ainda que seja para nos disciplinar, é bom que vem do Senhor. E por isso eu escolhi como tema: como que está o seu grau de relacionamento com Deus? Porque uma certa vez, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele começa um discurso, e aqui no versículo 40, eu acho que foi 47, não, no 47, no versículo, tem um versículo aqui anterior a esse que nós acabamos de ler, que os discípulos eles estão ouvindo o discurso de Jesus. Jesus está falando e eles estão ouvindo, e aí eles dizem assim: duro é esse discurso, e quem poderá suportar esse discurso? Duro é essa palavra. E eu fico imaginando que talvez ela tenha sido mais dura, mais forte, com mais efeito de provocar, às vezes, uma reação negativa nas pessoas, do que o discurso de João Batista, quando ele chamava o povo, quando ele chamava a elite religiosa daquela época de raça de víbora, e ele quebrava o pau e falava mesmo, e as pessoas iam até o deserto para ouvir João Batista pregar. Talvez tenha sido mais duro ainda esse discurso. E Jesus ele começou a falar, e eu fico imaginando que Jesus está falando ali para... Jesus ele arrastava multidões com ele, falava ali para 5.000, 10.000 pessoas estavam ouvindo aquele discurso. Eu não imagino, para quem não diz o número de pessoas, mas estava ele fazendo aquele discurso duríssimo, e os discípulos falaram: dura essa palavra, dura esse discurso. E aí Jesus falando, e começavam a sair 10, 50, 100, começava a sair 200, 300, indo embora, e daqui a pouco Jesus, ele olha e só está os seus discípulos ali, só está eles. E aí eu fico imaginando, porque eu estou falando como humano que eu sou, eu fico imaginando assim, como que isso mexeria, como que isso ia abalar o emocional de muitas pessoas que às vezes eles estavam no púlpito, ou estivessem no púlpito, ou estivessem em algum lugar falando para as pessoas começavam a virar as costas e ir embora, e você continuando falando, e eu fico imaginando que a eloquência de Jesus, eu fico imaginando que a forma de Jesus falar não diminuía, ele não ficava tímido, ele não ficava receoso, não, ele continuou falando,
sua vida, você está preparado para receber aquilo que Deus tem para você ou para suprir a sua necessidade? A Bíblia, ela nos deixa inúmeros exemplos de como Deus quer se relacionar com você. E lá nos primórdios, Deus ele já mostra o seu jeito, a sua forma de tratar conosco. E aí eu enumerei alguns exemplos aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, conta-nos a história de dois irmãos que eles foram à presença de Deus, que eles se colocaram à presença de Deus para ofertar ao Senhor. E aí Deus ele recebe a oferta de um e rejeita a oferta do outro. Deus ele aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Mas só que Deus não para por aí. Quando a gente fala sobre o teu grau ou o teu relacionamento, como que está o seu relacionamento com Deus? Está um relacionamento à distância ou está um relacionamento muito próximo? Porque Deus ele quer sempre tratar com nós. Deus ele quer sempre se relacionar conosco com uma proximidade, junto de nós, perto de nós, não à distância. E foi exatamente isso que ele fala com Caim. Quando a oferta de Abel é aceita, a oferta de Caim é rejeitada, Deus então ele começa a tratar com Caim. E aí ele fala para Caim: por que está o teu semblante decaído? Por quê? Por que você está desse jeito? E aí Deus começa a tratar com ele. E aí qual seria a reação de Caim? Quando Deus está tratando conosco, quando Deus está tentando corrigir o nosso jeito de ver, o nosso jeito de agir, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser uma atitude de pessoas que às vezes verbalizam com louvor e adoração, dizendo: o Senhor é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor, eu sou servo dele. Então aquele que é servo deve se colocar como servo, submisso à vontade do seu Senhor, para que ele possa tratar de você, para que ele possa cuidar de você, para que ele possa te direcionar a uma vida de triunfo, uma vida de sucesso, a uma vida de conquista, a uma vida de um bom relacionamento com ele. E foi exatamente isso que ele fez com Caim. Ele chama a atenção de Caim, mas só que o que Caim fez? Você já sabe o que aconteceu. E o próximo texto, que é em Gênesis capítulo 6, versículo 7, o trato com a humanidade. Às vezes Deus ele chega a um limite. Conversa, chama atenção, corrige, fala de novo, manda alguém para falar novamente. E às vezes as pessoas não dão ouvidos, ou entram por um lado e saem pelo outro. E nesse texto de Gênesis capítulo 6, versículo 7, o trato de Deus com a humanidade é que Deus ele fala que ia destruir a humanidade. Foi na época do dilúvio, em que Deus, a própria palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, a ponto da abominação, a ponto do pecado, a ponto do homem ter virado as costas para o Senhor. Muitas das vezes é o fim, relacionamento cortado, não tem mais comunhão com ele. E foi exatamente isso que aconteceu aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 7. Deus falando, mas Deus chama uma família, Deus chama um homem, a quem a palavra de Deus diz que Deus se agradou de Noé. Deus então chama Noé para com ele fazer uma nova aliança. No capítulo 12, versículo 1 de Gênesis, o trato de Deus com Abraão. E eu fico imaginando, Abraão está numa zona de conforto, tranquilo, rico, bem sucedido, bem estabelecido.
para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Até aí tudo bem, até aí tranquilo, eu vou, só me fala para onde. Mas só que Deus não fala. Ele falou assim: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Era preciso Abraão obedecer ao Senhor. Existem muitas pessoas que para fazer a vontade de Deus é preciso que Deus cite para ele, ou que Deus dê a ele todo o cronograma, tudo prontinho, de como vai ser lá abaixo, de como vai ser lá no futuro, de como vai ser lá na frente. Mas Deus, ele fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele teve que fazer isso porque ele era servo de Deus, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem temente ao Senhor, porque ele era um homem que várias vezes ele verbalizou, várias vezes ele disse com seus próprios lábios que era servo do Senhor. E aí ele toma essa decisão: levanta, recolhe todos os seus e vai. E vai porque o Senhor mandou. E aí, no caminho, Deus mostra para onde ele tem que ir. É assim que Deus trata. Quando eu fico pensando que às vezes nós cantamos: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Às vezes a gente canta assim: porque os seus braços, as suas mãos, porque aonde ele me mandar eu irei. E Deus está ouvindo. E Deus está ouvindo. E você está falando: não, eu vou me jogar no sobrenatural. Deus está ouvindo. E chega um momento em que Deus, então, ele fala: vem cá, que agora nós vamos fazer um acordo. Vem cá, então, que agora eu vou botar na prova tudo que você está falando. Vem cá agora que eu vou botar na prova tudo que você está dizendo. Se é verdade isso mesmo, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ou então diz novamente: ei, vem cá, pega o teu filho e sacrifica-o, e oferece como sacrifício, e oferece como oferta em holocausto. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Ou você só está disposto a cantar, a verbalizar que você é servo do Senhor e está totalmente submisso e dependente à vontade de Deus? Deus quer tratar com você, Deus quer tratar conosco, mas é necessário que nós sejamos maduros para receber do Senhor aquilo que Deus, onisciente, onipresente e onipotente, sabe que nós estamos precisando. Deus não é homem, Deus não é um ser humano, que muitas das vezes nós chegamos para Ele com o semblante caído. As pessoas às vezes chegam até nós com um discurso humilde, com um discurso de derrota, com um discurso de fracasso, e daqui a pouco nós estamos dando tudo para Ele, e daqui a pouco Ele sai, e como a palavra de Deus diz, é lançar pérolas aos porcos. Ele vai pisar, destruir tudo, e daqui a pouco volta, moribundo, fedendo. Daqui a pouco ele volta pedindo de novo. Por quê? Porque às vezes nós erramos no nosso cuidado, nós erramos na forma como agir, mas Deus é diferente. Deus, ele vai tratar você, Deus, ele vai nos tratar, Deus, ele vai cuidar de nós dentro daquilo que nós precisamos e não daquilo que nós queremos. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12, o trato com Moisés. Quando Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai no Egito e você vai liderar a libertação do meu povo. E Moisés fala: não, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Você pode colocar todas as suas necessidades diante do Senhor, e é bom você fazer isso. Você pode colocar todos os seus medos diante do Senhor, e é bom você fazer isso. Não adianta você chegar diante do Senhor mascarado, não adianta você chegar diante do Senhor com uma aparência daquilo que você não é. Não adianta você chegar diante do Senhor com um discurso daquilo que você não é. Não adianta você chegar diante do Senhor dizendo que está forte, sendo que você está fraco. Não adianta você chegar diante do Senhor dizendo que está tudo bem quando nada está bem. Coloca diante do Senhor
certeza que o Senhor vai te usar, que o Senhor vai te encher de força, vai te encher de poder, vai te encher de autoridade, e você vai vencer, porque o Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 14, fala sobre a história de Gideão. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, do 10 ao 14, o trato com Naamã. Essa história eu acho muito interessante, porque Naamã, ele se estrutura, Naamã, ele se prepara, Naamã, ele faz tudo o que ele pode fazer, dentro das suas possibilidades. E ele era muito rico. E ele era um homem poderoso. Então o que ele faz? Ele pega tudo o que ele pode pegar. Ele se prepara daquilo que ele tem, das suas riquezas, do que o dinheiro podia comprar. Ele prepara uma carta. O rei prepara uma carta. E ele leva aquela carta, porque ele podia ter essa carta, porque ele era um homem de autoridade. E ele vai. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós às vezes nos preparamos. A melhor roupa, entramos no melhor carro, preparamos o melhor sermão, e aí a gente se coloca diante do Senhor. E nós chegamos diante do Senhor. E o Senhor, mais uma vez, Ele vai nos tratar mediante as nossas necessidades. E aí chega lá Gideão. Primeiro fala com o rei, acontece lá quase uma guerra diplomática, e aí alguém fala para o profeta, conta a história para o profeta, fala, manda ele vir ter comigo, e aí ele vai lá, e o profeta nem fala com ele, vai lá e diz a ele, para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí eu acho interessante, porque ele fala assim, porventura, mais uma vez, Naamã, ele está usando dos seus recursos, está usando da sua autoridade, está usando das suas regalias, e aí ele fala assim, porventura lá na minha terra, lá no meu povo, lá no meu país, não tem rios muito mais limpos do que esse? E aí ele ia aos seus servos diz para ele, se ele te mandasse fazer algo muito mais difícil, você não faria? Por que você não faz? E aí a Bíblia nos conta, que eu acho interessante isso, um homem na posição que ele está, um homem que ele veio preparado para ser reverenciado, honrado. A Bíblia nos conta então que Naamã desceu. Muitas das vezes você pode estar com o seu corpo coberto de terra, muitas das vezes você pode estar com o seu emocional abalado. Muitas das vezes você pode ter apanhado a semana inteira no seu trabalho, perseguido, injuriado, injustiçado, e você então agora eu vou para a presença de Deus, eu vou chegar domingo com a minha melhor roupa, eu vou chegar domingo preparado com o meu melhor louvor, e quando você se coloca diante do Senhor, o Senhor chega para você e fala, é preciso você descer, e você pode pensar, mas já sofri tanto essa semana, mais. Desça, para que o milagre aconteça, para que você possa ver a mão poderosa de Deus sobre a sua vida. É necessário descer. E a palavra de Deus nos conta que Naamã desceu e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 7. O trato com Davi, quando ele pegou. Eu acho interessante isso, porque o profeta chega até Davi e conta para ele uma história, umas vaquinhas e tal, e aí ele fala, ele levanta do seu trono, indignado, e fala assim, vive o Senhor, que esse homem é digno de morte. Muitas das vezes nós estamos esquecendo do nosso passado, muitas das vezes nós estamos esquecendo das coisas que nós falamos, muitas das vezes nós estamos esquecendo das atitudes que nós tomamos, e às vezes a gente pensa também que
que Deus esqueceu. E aí a gente, quando vive uma situação, às vezes parecida, que você não lembra, nem imagina que uma vez você que uma vez você também foi juiz, que uma vez também você agiu da mesma forma. E aí você levanta, como levantou Davi, e falou, digno de morte a esse homem. E aí o profeta falou, esse homem é você. E Deus então trata com Davi. Um homem, rei de Israel. E o Senhor trata com ele. No livro de Jó, no capítulo 38 ao capítulo 42. Jó, um homem que perdeu tudo. Um homem que tem o seu corpo coberto de lepra. Lepra. Ele está apodrecendo em vida, Jó. Depois dele ter recebido o conselho da sua esposa,